Boa noite. Hoje vamos conversar a respeito de Eoá, uma Vodun da nação Fon, que é muito próxima à deusa grega Diana, porque assim como Diana, ela é uma guerreira, uma caçadora, é uma deusa de grande beleza, que tem conhecimentos mágicos e está associada à virgindade. Como nós falamos um pouquinho antes da aula, Eoá pertence ao grupo étnico Fon. E quando os negros escravizados chegaram ao Brasil e começaram a adorar coletivamente os seus deuses, os Voduns, como Nanã, o Xumaré, Omulu, Iroco, Eoá, foram incorporados ao ritual junto com os orixás, as divindades de origem Queto, dando origem ao panteão daquilo que nós conhecemos hoje como Candomblé. Eoá é uma das divindades menos conhecidas. Eu gostaria de ler para vocês um pouco do que a Vera de Oxaguian escreve no livro O Candomblé Bem Explicado. Depois leremos alguns poemas e ouviremos algumas histórias. Então, vamos lá. Divindade feminina da guerra e da caça, cultuada no rio Ieuá, na África, é dotada de raríssima beleza, e seu nome pode ser traduzido como Senhora da Beleza, da Graciosidade. Eoá, assim como Oxum, Iemanjá, Obá, Iansã e outras divindades femininas, é uma Iabá, ou seja, uma divindade relacionada às águas. Todas essas deusas que eu mencionei, elas são Iabás. E na Nigéria, cada uma delas é relacionada a um rio. Oxum tem o seu rio, Iemanjá tem o seu rio, Iansã tem o seu rio, e assim por diante. Nanã é um pouco diferente, porque ela representa os pântanos e as lagoas de água escura. Continuamos. Ela possui como principais atributos a personalidade de se esconder, de se modificar. Senhora da comunicação, recebeu de Olorum, a divindade suprema, a condição de ensinar ao ser humano as diferenciações que se completam e se complementam, como o frio e o calor, a noite e o dia, o bom e o mal, etc. Ou seja, as dualidades do mundo material. Conhecida como a Senhora da Saúde, consegue transformar a doença em saúde, ou vice-versa. Nesse sentido, ela é muito relacionada a seu irmão Obaluayê, também chamado de Omulu. Patrona da sensibilidade e senhora da visão, permite ao homem a condição de se beneficiar e apreciar a beleza que o rodeia. A nação Banto tem o inquice feminino, Kisanga, que possui as mesmas características de Eoá. Como nós falamos agora há pouco, que há vários grupos étnicos, linguísticos e religiosos. Na Nigéria, no Daomé, no Congo, em Angola. E alguns Voduns são correspondentes a inquices e a orixás de outros grupos étnicos. Daí ser possível fazer esses paralelos. Do mesmo modo que comparamos Eoá com a Diana da mitologia greco-romana, Diana ou Ártemis. Pois bem, filha de Nanã,
Irmã de Omulu, Oxumaré e Iroko é um vodum bem aceito nas casas de candomblé de quaisquer nações. Sua presença é uma honra para qualquer anfitrião. Por que que os autores escrevem aqui? Casas de candomblé de quaisquer nações. Pode haver uma casa de candomblé que segue uma linhagem predominantemente queto, ou uma outra casa de candomblé que tem predominância banto, ou fon, ou de diversos outros grupos étnicos, linguísticos e religiosos. Isso também define a tradição, né, seguida pela casa e o seu axé. Sua presença é uma honra para qualquer anfitrião. Não é muito fácil encontrar nos dias de hoje iniciados de Euá, talvez pelo pouco conhecimento que se possua sobre ela, talvez pelo seu dom de se disfarçar muito bem. Euá é arredia, só se mostra quando e para quem ela quer. Portanto, é necessário que o olhador tenha boa evidência e excelentes conhecimentos e sabedoria. Ela é a divindade que consegue iludir, transformar-se e disfarçar seus atributos e a sua personalidade, mesclando-se com outras divindades, confundindo o babalorixá ou o babalaó, que tiver pouco conhecimento desta sua arte. Em alguns momentos, Euá mostra-se como Oiá, em outros como Iemanjá ou Oxum. Esse poder de metamorfose de Euá nos faz pensar numa personagem da saga dos X-Men, que é a Mística, né, que é uma mutante que consegue assumir qualquer aparência. Aliás, a mitologia dos super-heróis, dos X-Men, é muito curiosa. Nós temos, por exemplo, uma deusa negra africana chamada Tempestade, que, como seu próprio nome sugere, controla os ventos, os raios e tempestades, ou seja, é Yansan levada para o mundo dos quadrinhos. E se formos fazer uma comparação mais detida, será possível associarmos outros super-heróis com outras divindades. Mesmo entre mitologias, Xangô, por exemplo, é o deus da justiça. Ele é relacionado com o trovão e tem um machado de duplo gume. Ele pode ser comparado ao deus escandinavo Thor, que tem um martelo, também rege o trovão, e assim como Xangô, ele é um deus justiceiro, que combate dragões, gigantes, anões e outros personagens, né, da mitologia nórdica. E o próprio Thor, que a princípio foi um deus viking, acabou se transformando num super-herói da Marvel. Então, se nós formos fazer um estudo comparativo entre a mitologia dos super-heróis e a mitologia iorubá, ou as mitologias em geral, o resultado da pesquisa seria muito interessante. Fica a dica para algum trabalho de mestrado ou doutorado. Bem, prosseguindo. Por viver nas águas cristalinas e nas nascentes, a feitura dos seus consagrados é trabalhosa e precisa ser iniciada no seu habitat, para depois prosseguir internamente. Feitura aqui está se referindo à feitura da cabeça. Quando iniciado, né, no candomblé, recebe, né, os orixás que regem a sua cabeça. Por exemplo, no jogo de búzios,
pode dar que eu sou filho de Oxalá com Oxum. Ok, mas para avivar essa presença dos orixás na minha cabeça, eu teria que passar por um ritual de iniciação, né? A feitura da cabeça, em que se raspa a cabeça da pessoa, né? Se raspa o cabelo, o corpo da pessoa é pintado e ela fica alguns dias num quarto, sozinha, onde ela recebe, né, uma série de iniciações para que a feitura se complete. Bem, continuando. Seu assentamento é um dos mais complexos e refinados, sendo por isso também chamada de Senhora das Pedras Preciosas e dos Brilhantes. Assentamento, acredito que todos conheçam. De repente, quem vai numa casa de umbanda, de candomblé, pode reparar que em algum lugar, geralmente na entrada, né, da casa, existe um assentamento de Exu, um assentamento de Ogum, daqueles orixás mais relacionados à natureza, à terra, e que ficam do lado de fora, né, da casa, até como proteção. E em torno dessa divindade são colocados vários objetos mágicos, né, ou ritualísticos. Então, isso é um assentamento. Os conhecimentos sobre essa divindade perderam-se com o tempo, e seu saber principal não foi transmitido, acabando-se com os mais antigos. Daí que nos livros, mesmo do Pierre Verger, nós encontramos muito pouca informação sobre Euá. Os preceitos necessários para a iniciação dos filhos de divindades mais raras, que não foram ensinados, causam a ignorância, o desconhecimento e, o que é pior, as inovações ou deturpações que colocam a perder toda a tradição milenar da religião e desses orixás. Estes preceitos serão aplicados no ori, na cabeça de seres humanos, um ato de extrema responsabilidade, tanto para quem ensina, como para quem vai utilizar e aplicar os ensinamentos. Pertencentes a vários elementos e a vários locais da natureza, Euá possui características distintas e personalidade difícil de ser entendida e assimilada. Inclusive, uma vez eu estive na casa do pai Toninho de Xangó, né, em São Paulo, que fica perto do metrô Barra Funda. Essa casa também é chamada Centro Cultural do Candomblé. E eu me lembro que, em determinado momento, o pai Toninho disse que não havia feitura de cabeça de filhos de Euá, que isso não era realizado. Talvez, segundo ele, né, porque não há sacerdotes, né, babalorixás qualificados para isso no Brasil de hoje. Claro que essas questões sempre são polêmicas, e cada casa tem sua linhagem, sua tradição, seus costumes, enfim. Estou apenas passando para vocês algo que eu ouvi, né, numa casa de candomblé, que não há feitura de Euá. Pode ser que outro babalorixá diga o contrário e faça essa feitura. Enfim, prosseguimos. Em alguns itãs de origem iorubá, é tida como filha de Odudua e de Obatalá. Em outras lendas, ela é filha de Nanã com Sapatá. Assim, Euá tanto pertence ao elemento ar, por parte de seu pai, Obatalá, como ao elemento terra, através de Odudua ou de Nanã. Todos os orixás são relacionados aos elementos da natureza.
Por exemplo, Exu, Ogum, Xangô, Yansan são relacionados ao fogo. Iemanjá, Oxum, são relacionadas com a água. Nanã, relacionada com a terra. Oxalá, relacionado com o ar, e assim por diante. Euá é uma divindade poderosíssima, soberana, que tem ligação com Goduns, Inquices e Orixás, muito poderosos. É inserida no elemento água, principalmente a água da chuva, e também na faixa branca do arco-íris, relacionando-se com Oxumaré, seu irmão, e apresentando a sua relação direta com a divindade suprema do branco, ou seja, Oxalá, que pertence ao grupo dos orixás Funfun, ou seja, os orixás de branco, como Oxalufã e Oxaguian, o Oxalá velho e o Oxalá jovem. Isto lhe possibilita suprir a terra constantemente de água, mostrando a versatilidade de sua transformação e sua adaptação aos variados ambientes. Esse aspecto de transformação, de metamorfose, e também o poder de comunicação de Euá, fazem com que ela tenha uma proximidade com Exu, assim como seu poder de cura relaciona Euá com seu irmão Omulu. Pois é, Grazi. Quem sabe você não escreve alguns oriquis, né, para as próximas oficinas em janeiro, né, quando você retornar para as aulas de poesia, você, de repente, podia pegar esse período intermediário para ler, né, cantigas e mitos e escrever os seus oriquis. Fica dada a sugestão. Aqui nós já temos a Edir, o Jorge e o Xando, né, que escreveram oriquis. Eu próprio, né, tenho os meus oriquis, e vocês também podem tentar, Noélia, né, e os outros poetas do grupo. Mas vamos seguir. Isto lhe possibilita suprir a terra constantemente de água, mostrando a versatilidade de sua transformação e a sua adaptação aos variados ambientes. Divindade aguerrida é uma das amazonas do grupo das deusas guerreiras, que não aceitam a presença e o domínio dos homens em seus territórios. As mulheres, as divindades femininas africanas, são todas muito fortes, né? Elas são feministas alguns séculos ou milhares de anos antes da criação do feminismo. É também caçadora, juntamente com Oxóssi e outros Odés. Odés são divindades caçadoras, ajudando na proteção da mata e dos animais, mantendo-se, porém, independente. Para ela, a caça e o uso da floresta só devem ser permitidos quando utilizados para o sustento do ser humano. Nós já conversamos sobre esse tópico quando estudamos Oxóssi. Oxóssi é um deus da caça? Sim, mas Oxóssi não é uma divindade dessa economia predatória que temos hoje no Brasil e no mundo, né? Uma coisa é uma tribo caçar o suficiente para o seu sustento, seja porque a agricultura não é muito desenvolvida, seja como fonte complementar de proteínas, enfim. Outra coisa é a caça por, aspas, esporte, fecha aspas, como o reizinho da Espanha fez na África, né? Ele matou, agora não me lembro se foi um elefante, um leão,
e depois posou para uma foto, né, para publicar no Instagram, ele com a arma e o animal morto. Queria ver o reizinho lutando sem arma, né, com o leão, para ver quem que ganhava a parada. Com espingarda é fácil. Enfim, as divindades da caça são divindades protetoras. Isso também nós falamos quando estudamos Oxóssi. Os caçadores são os únicos autorizados a portarem armas. E cabe a eles também a proteção da aldeia, a proteção e a segurança alimentar da aldeia, sem nenhum tipo de desperdício ou de economia predatória. Daí que eu, pessoalmente, considero Oxóssi, Euá e outros Odés como divindades muito mais próximas do meio ambiente, da proteção, né, ambiental, do que da caça propriamente dita, já que hoje a caça passou a ter um outro significado, muito diferente daquele que os índios, né, e os africanos tinham em épocas passadas. Continuando. Quando isto não. Carrega sempre consigo uma pequena cabaça, denominada Adô, onde estão seus pós-encantamentos e outros poderes somente utilizados nos momentos de perigo e grande necessidade, em outro paralelo com a deusa Diana ou Ártemis, que também é associada à magia. Tendo a possibilidade de transformação e de iludir os seres humanos, em certas ocasiões se apresenta como uma mulher encantadora, que só se mostra especificamente quando quer e para quem a merece. Em outro momento, é misteriosa, com grande perigo em seu tratamento, mostrando-se enfurecida e raivosa. É uma mulher brava. Senhora da Virgindade, é uma das grandes protetoras das mulheres e defensora daquelas que se mantêm puras e castas, mas que procura ajudar também as que tentam a procriação. Este seu comportamento, e mesmo o de algumas de suas filhas, não pode classificá-las como lésbicas. Elas somente são mais recatadas e sensíveis. O comportamento e o domínio masculino assustam Euá e suas devotas. Outro dia, estava conversando com a minha enteada, né, a Bibi, sobre um conceito novo, né, de gênero, o chamado não binário, que para os mais velhos, né, gera assim alguma surpresa, mas que para os adolescentes é um dos assuntos do momento, né? O não binário seria aquele que não se reconhece nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino, como se ele estivesse além, né, dessa divisão dualista, né? De certo modo, seria possível aproximar Euá dessa ideia de não binário, assim como o Xumaré, né, que é ao mesmo tempo masculino e feminino, e que é um só, né? Ele é unificado, ele não se divide. Então, é como se ele tivesse em si os dois gêneros, mas ao mesmo tempo transcendesse a ideia de gênero. Então, a mitologia também ajuda a explicar algumas ideias mais recentes. Euá carrega nas mãos o tracá, ou tacará, uma pequena adaga muito utilizada também por Bessem, um alfange, o ofá, ou uma espada, ou seja, o arco e flecha ou a espada. Em seu adê não é colocado o chorão, para que seu belo rosto fique à mostra. Aqui, novamente, nós temos um problema de cronologia.
Nanã pertence ao Neolítico. Sua filha, Euá, carrega armas de metal. Oxumaré também utiliza armas de metal. Então, como que Nanã pode ser a mãe de Oxumaré e de Euá, se pertencem a períodos históricos diferentes? É o tipo de pergunta que não tem resposta. Pode ser que, ao longo do tempo, voduns, posteriores ao mito de Nanã, a era de Nanã, tenham sido associados a ela, tenham sido apresentados como filhos dela, ainda que pertencendo a tempos históricos diferentes. Então, é o tipo de questão onde uma leitura historicista é muito complicada. Ao mesmo tempo que há elementos históricos, nos Itãs, nos Oriquis, também há outros elementos que são difíceis de serem encaixados numa categoria histórica. Enfim, são mistérios e mistérios impossíveis de serem resolvidos. Vamos ler alguns poemas, na verdade, poucos. Eu só conheço o meu Oriqui e o Oriqui do Jorge. E depois leremos algumas histórias. Eu vou ler o meu Oriqui para Nanã, para Euá. Depois o Jorge apresenta o dele. Você tem o poema aí, Jorge? Tenho sim. Eu tenho Legal. 2. Ótimo. Eu vou ler dois pontos, né? Primeiro ponto de Euá. Alguns poemas desse livro eu chamei de pontos. Antes de a cobra parir, Euá já sabe. Antes de o vento parar, Euá já sabe. Antes de a unha cair, Euá já sabe. Antes de o olho cegar, Euá já sabe. Antes que a girafa acasale, Euá já sabe. Antes de a faca cortar, Euá já sabe. Iuá, Uá e Euá, o que já foi, Euá conhece. Iá, Uá e Euá, o que será, Euá conhece. Iá, Uá e Euá, orixá que dança com espada e ofá. Iá, Uá e Euá, dança Ilu, dança Bravum. Iá, Uá e Euá, filha e esposa de Oxumaré. Ri-ro, Euá. Segundo ponto. Iá, Uá e Euá, dona do rio de água escura. Iá, Uá e Euá, dona da mata inexplorada. Iá, Uá e Euá, dona da dança inalcançável. Ri-ro, Euá. Em algumas histórias, é dito que Euá é irmã e esposa de Omulu. Em outras histórias, é dito que ela é filha e esposa de Oxumaré, além de ser também, em outras histórias, irmã de Oxumaré. E aqui nós não temos nenhuma categoria de certo ou errado. Há várias versões, vários mitos muito diferentes e que coexistem e que transcendem as nossas concepções ocidentais de certo e de errado. Jorge, por favor, apresente seu poema. Chama-se A Faixa Branca do Arco-Íris. Sob um céu rosado, uma serpente azulada envolve seu corpo. Regente das brumas, neblinas, nevoeiros, nuvens carregadas de chuva, prosperidade. Princesa mãe do oculto, das tardes enigmáticas. Casta beleza sensual, exótica, única, múltipla,
arco-íris coroa do sol. Virgem das águas, engana a morte, feminina vidente, encanto, mutação, puro verdadeiro, equilíbrio, proteção. A cabaça com tiras de ráfia guarda pedras preciosas. Senhora das possibilidades, das matas inalcançáveis, velha menina bem informada, guerreira dos raios solares, dança com o chumaré onde o homem não alcança. Nas tempestades, transforma-se na serpente azulada. Hiro Ewa, Hiro Ewa. Muito belo, Jorge. Se possível, apresente o poema na oficina de sexta-feira. Eu gostaria de ter o texto e comentá-lo. Mas muito belo. No meu poema, eu falo que Euá sabe das coisas. Oi? No meu poema, eu falo que Euá sabe das coisas antes que elas aconteçam, porque ela tem o dom da vidência. Quem comenta isso é o pai Cido de Oxum Eim, nesse livro chamado Okutá, a pedra que encanta Orixá. Vamos ler o que ele fala a respeito. Euá. Euá é o orixá da beleza e dos mistérios, senhora do céu estrelado, rainha do cosmos. Hábil caçadora, Euá está relacionada à mata, à água e ao ar. É a deusa dos rios e das lagoas, do céu cor-de-rosa, das florestas inexploradas. Irmã mais nova de Oxum, isso já é uma outra tradição, que domina parte de rios de água doce e esposa de Obaluayê, ou Omulu. Então, em algumas histórias, ela é esposa de Omulu, em outras, esposa de Oxumaré, que são ambos seus irmãos, embora ela se mantenha ao mesmo tempo virgem, né? O que gera estranheza. Euá escondeu debaixo de sua saia Orumilá, que fugia da morte pelo rio. A morte é o deus Iku. Este perguntou a Euá se ela vira Orumilá. Euá replicou: sabe quem sou? Sim, respondeu Iku. Você é esposa de Obaluayê, mas quero saber se você viu Orumilá. Euá indicou o caminho errado, salvando Orumilá. Este agradecido deu-lhe o dom da vidência. Por isso, no meu poema, eu falo que ela sabe das coisas antes que elas aconteçam. Mais adiante, o pai Cido vai comentar também o fato de que as iniciadas em Euá, em tese, teriam de ser virgens como ela. E como na cultura ocidental, né, a virgindade não está na moda, então fica muito difícil, né, haver iniciadas de Euá. E claro que se você mentir para o orixá, não reclame depois do que vier a acontecer. Vamos ler algumas histórias. Euá transforma-se numa fonte e sacia a sede dos filhos. Ela é uma deusa mutante, né? Havia uma mulher que tinha 2 filhos, aos quais amava mais do que tudo. Levando as crianças, ela ia todos os dias à floresta, em busca de lenha que ela recolhia e vendia no mercado para sustentar os filhos. Aqui já temos um elemento histórico. Euá, seu nome era Euá, e esse era seu trabalho. Ia ao bosque com seus filhos todo dia. Aqui já é um paradoxo, né? A deusa virgem com filhos. Uma vez, os 3 estavam no bosque entretidos, quando Euá percebeu que se perdera. Por mais que procurasse se orientar,
não pôde Euá achar o caminho de volta. Mais e mais foram os três se embrenhando na floresta. As duas crianças começaram a reclamar de fome, de sede e de cansaço. Quanto mais andavam, maior era a sede, maior a fome. As crianças já não podiam andar e reclamavam à mãe por água. Euá procurava e não achava nenhuma fonte, nenhum riacho, nenhuma poça d'água. Os filhos já morriam de sede e Euá se desesperava. Euá implorou aos deuses, pediu ao Lodumare. Ela deitou-se junto aos filhos moribundos e, ali onde se encontrava, Euá transformou-se numa nascente d'água. Jorrou da fonte água cristalina e fresca, e as crianças beberam dela. E a água matou a sede das crianças. E os filhos de Euá sobreviveram. Mataram a sede com a água de Euá. A fonte continuou jorrando, e as águas se juntaram e formaram uma lagoa. A lagoa extravasou, e as águas, mais adiante, originaram um novo rio. Era o rio Euá, Odô Euá. Como nós falamos há pouco, todas as Iabás, as deusas femininas, estão relacionadas a rios ou a pântanos. No caso de Oxum, também a lagoas e cachoeiras. Euá transforma-se na névoa. Euá era filha de Nanã. Também filhos de Nanã eram Obaluaiê, Oxumaré e Ossan. Esses irmãos regiam o chão da terra. A terra, o solo, o subsolo, era tudo propriedade de Nanã e sua família. Nanã queria o melhor para seus filhos. Queria que Euá casasse com alguém que a amparasse. Nanã pediu a Orumilá bom casamento para Euá. Euá era linda e carinhosa, mas ninguém se lembrou de oferecer sacrifício algum para garantir a empreitada. Vários príncipes ofereceram-se prontamente a desposar Euá, e eram tantos os pretendentes que logo uma contenda entre eles se armou. A concorrência pela mão da princesa transformou-se em pugna incessante e mortal. Jovens se digladiavam até a morte. Vinham de muito longe, lutavam como valentes para conquistar sua beleza. Mas a cada vencedor, Euá não se decidia. Euá não aceitava o pretendente. Vinham novos candidatos e outros combates. Euá não conseguia decidir-se, ainda que tão ansiosa estivesse para casar-se e acabar de vez com o sangrento campeonato. Tudo estava feio e triste no reino de Euá. Perdão. Eu vou começar a desligar o celular durante as aulas. Tudo estava feio e triste no reino de Euá, de Nanã. Nanã. A terra seca, o sol quase se apagara. Só a morte dos noivos imperava. Euá foi então à casa de Orumilá, para que ele a ajudasse a resolver aquela situação desesperadora e pôr um fim àquela mortandade. Euá fez os ebós encomendados por Ifá. Os ventos mudaram, os céus se abriram, o sol escaldava a terra, e, para o espanto de todos, a princesa começou a desintegrar-se. Foi desaparecendo, perdendo a forma, até evaporar-se completamente e transformar-se em densa e branca bruma.
e a névoa radiante de Euá espalhou-se pela terra. E na névoa da manhã, Euá cantarolava, feliz e radiante. Com força e expressões inigualáveis, cantava a bruma. O Supremo Deus determinou, então, que Euá zelasse pelos indecisos amantes, olhasse seus problemas, guiasse suas relações, não mais como esposa, mas como entidade protetora. Então, algumas histórias confirmam a ideia da virgindade de Euá, enquanto outras histórias dizem que ela teve filhos, seja com Obaluaiê, seja com Oxumaré. E assim terminamos, né, a conversa de hoje, e na semana que vem conversaremos sobre mais um Vodum, o deus Iroko.